Eu acho que essa nova liderança e as lideranças atuais é algo para a gente restaurar. É essa coisa de apontar para Jesus e deixar as ovelhas terem relacionamento com Ele. Não dar as respostas, mas dizer, vai atrás do Senhor. O que Ele pensa sobre isso? Então eu vou trabalhar com alguém que vai confirmar aquilo que ele, na relação dele, recebe do Senhor. Quando as pessoas entram na igreja, às vezes, elas vão para esse caminho de servir sem continuar o alvo de buscar conhecer. O alvo de conhecer deve ser contínuo e prioritário e servir como uma consequência do conhecer, né? Quando é que houve para você esse despertar em relação, por exemplo, a essa questão da libertação, né, do expulsar demônios? Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast. Muito bom a gente estar aqui mais um ano juntos, né? A gente está indo aí para 4 anos de toda segunda-feira com essa mesa abençoada de comunhão, de testemunho, de inspiração. E hoje não vai ser diferente, tenho certeza que você vai ser profundamente tocado e abençoado por esse papo aqui, que eu já estou com grandes expectativas e eu queria que você fizesse algo. Você é abençoado por tudo que acontece aqui no Desascope? Então eu queria te fazer um pedido. Você pode se inscrever no canal? Eu sei que é um ato muito simples de se inscrever, mas ajuda tanto o canal porque a plataforma entende que isso aqui é relevante e começa a mostrar para mais pessoas. E, gente, tem mensagens aqui que podem simplesmente transformar a vida de alguém. Então, nos ajude, se inscreva aqui no canal e aí a gente faz uma promessa a você que se inscrever. Nós vamos trazer sempre um conteúdo de qualidade aqui, focado na palavra de Deus, como um Cristo no centro e com o objetivo de deixar mais parecido com Jesus. Seguinte, antes da gente continuar nosso podcast, deixa eu contar uma novidade para você. A gente tem um novo parceiro aqui no nosso podcast, que é a Insider. É isso aí, a Insider chegou aqui no Desascope também. E com certeza você já ouviu falar dessas camisetas, tem uma tecnologia assim muito legal, que é anti-odor, que ela não amassa, que, cara, é um tecido maravilhoso. Eles mandaram para mim a preta, que eu tô usando aqui, e a branca, que com certeza eu vou estar em algum outro episódio aí pra vocês verem. E, cara, deixa eu te falar umas coisas. Camisetas são, assim, o que a galera mais fala e tal, mas eu recebi também as cuecas e as meias. É muito legal, é a mesma tecnologia, é esse mesmo tecido, então eu queria te incentivar para você ir lá no site e olhar. E quando você clicar no link, já vai entrar já o nosso cupom, ok? Então o link está na descrição, já vai o cupom do Desascope. Se em algum momento você precisar digitar lá, é só escrever Jesuscope em maiúsculo, que já vai entrar o cupom e a galera da Insider vai saber, essa galera tá vindo lá daquele podcast que fala de Jesus o tempo inteiro e eles vão continuar nos ajudando aqui e nos ajudando a continuar espalhando essa mensagem aqui. Então, se você quer aí um look legal para janeiro, não importa o seu mood aí em janeiro, cara, esse é o look para você. Fala sério. Essas camisetas aqui você pode ir na igreja, você pode ir para a escola, você pode ir para a faculdade, você pode viajar, você pode gravar um podcast que ela vai combinar. E fora que o preto emagrece, aí você viu como eu tô mais magro aqui, né? Então, o link tá aqui na descrição, só você clicar e já vai entrar 12% de desconto se você usar o cupom do Desascope. Beleza? Vambora, podcast de hoje. Hudson, obrigado por tá aqui com a gente. Nada, para mim é um prazer, uma alegria também conhecer você de perto aqui. Sempre vejo os podcasts, mas agora é diferente estar aqui com você e poder participar com o seu pessoal que acompanha. Sim. E poder compartilhar o que está no coração. E obrigado. A vida. Eu tenho sido assim, talvez uma das coisas que mais tem me abençoado nesses anos é o podcast, poder sentar com tantas pessoas do corpo de Cristo e ver o que o Senhor está fazendo em tantas partes. Você mora em Brasília, né? Mas você é originalmente de onde? Eu sou do Maranhão. Uhum. Vim de São Luís do Maranhão e vim morar numa primeira etapa em Brasília. Me formei inclusive na Faculdade Teológica Batista lá em Brasília. Uhum. Aí depois de formado voltei para o Maranhão. E aí tive alguns anos de ministério lá com a Igreja Cristã Evangélica. Primeiro eu voltei para uma missão que trabalhava com evangelismo de universitários. Ok. Aí depois ajudei a Igreja Cristã e depois a Igreja Presbiteriana. Muito bom. E como é que foi o seu encontro com Jesus? Ou
como é que Jesus te encontrou. Não, a experiência foi bem marcante porque foi em casa, né? A minha mãe é uma intercessora, está viva até hoje, ora por nós, e realmente me ensinou sobre oração, me ensinou sobre Jesus. E com 6 anos, 7 anos, indo às reuniões, eu desejei ir à frente diante de todas as palavras que eram faladas cada domingo, né? E aí eu disse para ela, eu perguntei para ela, o que fazer? Ela disse assim, não, quando o pastor convidar a próxima vez, vá lá. E aí foi o que eu fiz. Então eu nasci numa família cristã e ali pude conhecer Jesus. Minha mãe, inclusive, colocou meu nome inspirado no Hudson Taylor, né? Que é esse missionário que vai para a China. E então essa movimentação toda cristã, desde cedo em casa, me deu essa experiência de estar com Jesus desde cedo. Isso é muito legal, né? Porque eu lembro, e até esses dias me mandaram um vídeo meu, assim, de, sei lá, 15 anos atrás. E eu lembro de, quando adolescente, né, ter, de certa maneira, essa crise, né, de você não ter um testemunho, né? Você não ser um ex-nada, né? Você não... Poxa, não sou ex. Porque direto vinha na igreja alguém contar um testemunho forte ali, né? De uma conversão de um cara que foi preso, um cara um traficante e tal. E aí ele fala, qual que é o seu testemunho? Né? E foi interessante compreender que talvez não haja um testemunho mais belo do que esse. Né? Isso. De geracional, né? Isso. De um pai, uma mãe que passam o bastão para seus filhos e você não ter se desviado dos caminhos do Senhor e seguido ali, né, devagar, conhecendo o Senhor e vendo Ele progredir na nossa vida, né? Isso é um testemunho belíssimo, né? E que deveria ser desejado por todos nós. Né? Isso é muito legal. E quando é que foi quando é que foi a sua compreensão de que o Senhor estava te chamando de uma forma assim mais intensa ao ministério, se dedicar a tempo integral ali? Então, eu desejei, nessa fase de 15 para 17, ser aviador. Então eu estava com isso na cabeça, né? Mas aí eu fui para um acampamento de final de semana. Antigamente os acampamentos eram umas coisas assim, uma experiência muito boa mesmo. Muito intensa. Tremenda. E eu fui de acampamento, fui da liderança de jovens, né? E a gente amava aquela coisa. E eu fui num final de semana desse e Deus falou muito comigo a respeito do chamado. Confirmou esse chamado e aí quando eu voltei do acampamento eu já fui procurando a faculdade teológica para fazer o preparo. Então eu estava com 17 ali, eu já Então quando você foi para Brasília nessa idade? Eu estava na primeira vinda, eu fui com 14, né? Então com 17 eu estava lá. Ah, tá. Esse acampamento foi em Brasília. Em Brasília. Entendi. E aí você decide e aí já faz um seminário ali mesmo em Brasília. Ali mesmo. Aí me dedico. Mas só que no final eu tive aquela experiência que me marcou bastante, porque eu continuo essa figura de acampamento e começando a desejar o Espírito Santo, os dons. Então eu conhecia mais o lado tradicional da igreja, mas tinha amigos pentecostais. Tá. E aí eu vou para um final de semana em Curitiba. Isso no final do seminário? No final do seminário. E aí o que acontece é que eu começo a ter essa experiência de buscar o Espírito Santo, de aprender sobre oração, aprender sobre expulsar demônios, sobre evangelismo, né, com o pessoal da igreja do Tozer. Foi aí que eu conheci o material do Tozer, o livro do Tozer. E o Tozer é uma figura muito importante na minha jornada, porque eu começo uma fome por Deus muito intensa depois desses acampamentos. A igreja dele era a Aliança Cristã Missionária, né? E eu comecei a ler o material dele, do A.B. Simpson. O A.W. Tozer. A.W. Tozer, né? E o A.B. Simpson também, que era da igreja deles. E eram todos caras do avivamento que tinham saído de igrejas históricas e estavam experimentando o poder de Deus na sua época, né? E como é que foi o retorno? Né? Porque você estava ali num contexto mais tradicional, isso. Correto?
Curitiba você tem esse encontro com o Espírito Santo, é marcado e Isso. começa... Como é que foi esse retorno e estar ali agora entre as galera mais tradicional? É isso. Então, na verdade, ainda não foi aquilo que a gente chamava na época do batismo com o Espírito Santo. Mas eu estava muito, muito quebrantado, desejoso demais do Espírito Santo. E aí, só quando eu retornei, depois de formado, para o Maranhão, e retornei para uma igreja histórica que estava sendo avivada, né? E essa igreja, mais ou menos no ano 91, 92, ela estava sem pastor e estava avivada. E ninguém queria ir para ela. Ela tinha passado por alguns problemas e foi orando num carnaval, eu e minha esposa, que Deus nos confirmou que deveríamos aceitar. Eu tinha mais 3 convites para outras regiões, mas Deus nos confirmou para ir para São Luís do Maranhão, a Igreja Presbiteriana Central lá. E lá foi que eu fui batizado com o Espírito Santo. De fato mesmo, né? Então é uma história incomum, né? Sim. Porque os presbíteros eram buscadores, eram os caras de oração, né? E queriam realmente o que Deus estava derramando. Era a época do dente de ouro, né? Sim. Era essa época de muita libertação, derramada a presença. Havia um movimento inicial de oração pelas cidades, né? Oração pela nação. Então foi nesse momento aí que eu tive essa experiência com o Espírito Santo. Aí mudou tudo, né? Aí mudou tudo para mim. Inclusive foi aí que eu tive essa experiência com definir, estudar sobre a pessoa de Jesus todos os anos. Eu não fazia isso. E eu tive um impacto com a revelação de Jesus. Como assim? Todos os anos? Eu estudo um aspecto da vida de Jesus. Entendi. Então ali pro ano... Você é direcionado a um aspecto. Exatamente. Então, por exemplo, assim, o ano passado, o que você... Ele como meu pastor, a ressurreição e a vida, não é? O marido, o noivo da igreja. Aí a experiência dele como a água da vida, o pão da vida. Esse mergulhar em Cristo marcou minha vida, que é uma marca apostólica, né? Que é algo que só depois eu fui entender como aquilo era determinante, né, na minha vida. E eu fiquei com isso, né? Hoje eu continuo, treino pessoas nesse sentido, que é também um foco de vocês aqui, né? Sim, que exatamente. Que é o foco da igreja, né? E aquela experiência de batismo no Espírito Santo foi acompanhada desse selo, né? Que para mim se tornou um selo que eu não queria deixar mais. Até hoje eu continuo mergulhado em Jesus. Sempre quando eu começo pela vida de Cristo, né? Os fundamentos da vida de Cristo para mim são assim a base principal, né? Ele como apóstolo. Se a gente pensa, né, há uma discussão em relação a essa temática, né? Qual a evidência do batismo com o Espírito, né? E uma tradição vai dizer são os dons, outro não, o batismo com o Espírito é o falar em línguas de forma específica, não, o batismo... mas algo assim que está muito claro no texto, né? É que a evidência do batismo com o Espírito é nos tornarmos testemunhas. Então a evidência do batismo com o Espírito é um povo que tem uma experiência tão profunda com Cristo e viu, né, e ouviu de tal forma que pode testemunhar. Não é nem ensinar, né? Não é nem simplesmente pregar, não é nem simplesmente dar uma aula, é testemunhar, né? Eu conheço ele. Exato. Eu ouvi, eu toquei, eu ouvi, eu quero testemunhar sobre ele, né? Então é por isso que a gente é levado pelo Espírito para ele, né? Para mim é um foco extraordinário, né? Que é esse relacionamento com ele que me leva a um conteúdo para testemunhar em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Então eu entro nesse assunto para uma conversa onde termina numa oração de cura, por exemplo, ou que entra numa oportunidade de apresentar argumentos para que a pessoa o conheça, deixando assim o sal, né,
do desejo de conhecê-lo mais. Então, é um foco que nunca mais deve sair do cristão, né? Me marcou muito nesse sentido. Isso é maravilhoso, assim, porque uma crise, né, que a gente tem ao olhar hoje vamos chamar assim, para o púlpito, né, é que nós estamos dando ênfase e ensinando tantas coisas, né, mas às vezes quando a gente faz um retrocesso ali do púlpito de uma comunidade, faz tempo que não se fala sobre Jesus. E aí eu posso aprender a me comunicar no casamento, eu posso aprender a administrar minhas finanças segundo os princípios bíblicos, e tudo isso é importante, né? Mas tudo isso é secundário, né? Exatamente. Os fundamentos da vida de Cristo, eles possibilitam um alargar, um amadurecimento no homem, né? Que, no meu entender, não vai adiantar eu colocar os outros temas sem colocar esse fundamento. Ele é, assim, o centro. Ele é o modelo do homem perfeito, o filho que acertou, que foi derramado com esse propósito. Aí quando você vai para o começo, antes da fundação do mundo, na criação, e você vem por toda a história, o pai falando do filho, né? Os profetas falando do filho, o filho e o pai falando com os pais, né? Abraão, Isaac e Jacó. Então, essa construção de Deus é toda com ele. E assim, ele é o Deus encarnado, a imagem do Deus invisível. Quando isso é claro, quando você começa a estudar o Evangelho, os apóstolos, as cartas pastorais, tudo apontando para ele como o segredo, o retorno dele como esse noivo, com quem a gente vai ser parecido. Ele dizendo para Maria, isso não te será tirado, quer dizer, a voz, a revelação dele dentro dela é a semelhança que nunca ninguém vai tirar dela. Sim. Então esse é o melhor lugar. Meu Deus. E assim, foi interessante que há 13 anos atrás, né, eu e a minha esposa, a Val, nós liderávamos os jovens, e a gente começou a orar, pedindo, Senhor, dá uma forma de falar para eles, né, do que significa ser discípulo e tal. E eu tava num culto, sim, e me veio, né, Jesus Copy, né, e eu tava com um papelzinho assim, sabe, rabiscando assim, e me veio isso, imitar Jesus, copiar Jesus, ser uma cópia de Jesus. Eu escrevi ali e tal. E aí depois passou um mês, a gente abriu lá um Twitter mas eu confesso que foi depois de algum tempo e alguns anos assim que o Senhor nos deu a compreensão do que ele estava querendo falar com a gente. E hoje ainda, essa manhã eu estava escrevendo um texto porque eu acredito que nós precisamos nos debruçar agora sobre essa revelação, essa verdade da encarnação. Porque a reforma, por exemplo, e os nossos irmãos reformados nos deram um presente muito grande dessa compreensão do Jesus Deus, soberano, dessa grandiosidade, desse Deus, né, desse Jesus Deus, e olhando para cada milagre, para tudo que ele fez, nesses autores falando para a gente, ele é Deus. Isso. Né? Mas como é importante a gente olhar e falar, ele é homem. É isso. Perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Perfeitamente Deus, 100% homem. Por quê? Porque aí a gente pode olhar e falar, eu tenho que ser como ele. Porque se eu fico somente no perfeitamente Deus, queira ou não queira, nos cria uma distância de falar, eu tenho que adorá-lo, eu tenho que servi-lo. Sim. Mas aí, de repente, eu sou levado a, não, peraí, ele é homem. Isso. Ele é o modelo perfeito de como viver. E então, eu preciso agora olhar para ele e adorá-lo, mas olhar para ele e desejar. Senhor, me faz como o Senhor. Me faz como o Senhor. Então, porque é desafiador, né? Porque não é só me perdoa. Me ensina a perdoar como o Senhor perdoa. Não é só me cura, né? O alvo da semelhança, né? E isso muda tudo, né? Muda tudo. Eu vejo esse como o foco que nós precisamos resgatar. Né? Resgatar. Porque, ao longo do tempo, quando as pessoas entram na igreja, às vezes, elas vão para esse caminho de servir, Uhum. sem continuar o alvo de buscar conhecer. Entendi.
Então, Que é até da Marta, né? O alvo de conhecer deve ser contínuo e prioritário. E servir como uma consequência do conhecer, né? E todas as vezes que a gente para e vai para servir, foca em servir, acaba esquecendo do conhecer. E os processos nossos de amadurecimento passam exatamente por esse momento específico, quando a gente tem essa agenda prioritária de conhecer todo ano. E aí, o que você vai mergulhar esse ano? Como é que vai ser? O que você está... Legal escolher um tema, né? Exatamente. Senão a gente fica meio superficial em tudo, né? A escolher um tema. Isso. Muito bom. Eu acho isso. Eu tenho escrito algumas coisas nesse sentido e encaminhado sempre as pessoas para isso, porque tem outro ponto no pastoreio, que é apontar para as ovelhas Cristo, né? Deixar claro que a encarnação é essa maior arma, inclusive para o fim dos tempos. Então, se eu não tenho o alvo da semelhança, então eu tenho muita dificuldade, vou ter muita dificuldade, porque o humanismo vai crescer cada vez mais. Ele está crescendo. É sutil. É muito sutil. Então, se eu tenho, então eu... preparando o caminho para ele, né? Sim. Então ele tem que ser esse alvo que eu estou olhando para que essa encarnação nos dias finais sejam realmente o meu alvo, né? E eu possa lidar com os níveis de luz e revelação e glória para brilhar no meio dessas trevas tão intensas. Eu vi um amigo dizendo, né, todos nós que nos envolvermos principalmente na missão de Deus, sofremos a tentação de João Batista, né? Isso. De essa pergunta, você é o Cristo? Né? E assim, quando a gente olha de forma muito literal, né? Talvez ninguém aqui passou por isso, de alguém chegar e falar assim, você é o Cristo? Mas tem uma pergunta sutil ali, né? Que é, você é a nossa salvação? E aí, pastor? É você que vai mudar a minha vida? E nós somos tentados a falar assim, vem, quando eu orar, quando eu prego, você vai ter a vida. Quando eu não sei o quê, e quando você aqui na nossa igreja, né? E aí essa tentação, e aí a gente tem que responder como João respondeu, né? Não, sou nem digno de desatar as sandálias. Né? O meu papel é apontar. Quando ele aparecer, me esquece. Eu acho que essa nova liderança e as lideranças atuais, é algo para a gente restaurar. É essa coisa de apontar para Jesus e deixar as ovelhas terem relacionamento com Ele. Não dar as respostas, mas dizer, vai atrás do Senhor. O que ele pensa sobre isso? Como é que isso funciona na prática? Assim? Não, às vezes, das pessoas em discipulado, elas ligam. Eu queria que você orasse por isso e por aquilo. Eu disse assim, primeiro me diz o que o Senhor já te disse. Tá. Né? Aí, se ele não falou com o Senhor, então ele volta para falar com o Senhor, para ver princípios, para ouvir o Espírito Santo e a palavra. Então, quando ele vem com isso, a gente senta e diz, isso aqui realmente é a palavra para essa situação. Então, eu vou trabalhar com alguém que vai confirmar aquilo que ele, na relação dele, né, recebe do Senhor. Interessante. Porque e nós somos tentados, né, das respostas. Não, eu vou te falar o que Deus quer. Né? E infantiliza, né? Infantiliza. Esse é o ponto que é a cultura dominante. A cultura dominante é, às vezes, matriarcalista, não é? Quer trazer para debaixo da saia. Entendi. Né? Então, a paternidade gosta de perguntas. Adão, onde é que você está? Né? Na lógica, ele já sabia soberanamente tudo, mas ele quer ouvir o que você vê de você mesmo naquelas situações. Então, ele já te ensinou a pensar. Então, ele quer que você use essa inteligência. Muito bom, muito bom. Para a relação, né? Quando é que houve para você despertar em relação, até você já falou, mas como é que foi isso em relação, por exemplo, a essa questão da libertação, né, do expulsar demônios? Eu vejo assim que a igreja deu uma grande ênfase nisso por um período, agora diminuiu novamente, né? E eu estava lendo que nos primeiros séculos, essa foi uma grande marca da igreja. Sim. Porque a gente vê muito negócio da cura e do sobrenatural, mas a gente esquece, às vezes, do expulsar demônios, né? Então, eu li que na igreja primitiva ali, houve um crescimento absurdo, porque
haviam coisas que ninguém conseguia resolver, que medicina, que ninguém conseguia resolver, e eles levavam à igreja, levavam aos discípulos de Jesus, e eles oravam, e pessoas eram libertas instantaneamente de coisas, e aquilo era uma marca muito grande da igreja, né? E tá lá, né? Os sinais seguirão os que creem, e cita a questão da libertação, do expulsar demônios. Quando é que foi que houve um despertar para você nisso, assim? E aí eu vou fazer a pergunta em duas partes, dessa forma mais individual, de eu orar por alguém e ela ser liberta, e depois dessa forma mais cidades e regiões. Entendi. Nós começamos, a gente tinha um dia, eu tinha uma equipe pastoral e de intercessores e eu reservava um dia semanal para estudo, né? E ali, Com a equipe. Com a equipe. E como morava numa cidade praiana, eu ia para a beira da praia, às vezes para um monte na praia. E ali a gente se expunha a Jesus, ao Senhor, e começava a apresentar nossa história pessoal e nossas limitações, confessando pecados e pedindo que Jesus viesse nos restaurar. Então nós aprendemos muita coisa aplicando os princípios da nossa vida. E quando o Espírito Santo estava realmente operando, porque essa igreja presbiteriana, ela tinha reuniões de libertação terça-feira, 3 horas da tarde, lotada assim com pessoas de vários ministérios. Então aquilo para a gente foi um laboratório, onde o Espírito Santo treinou a gente sobre isso. Então você começa a aprender com os quadros de cura, os quadros de libertação, então aquela coisa de rejeição, as feridas da alma, por onde vem tudo aquilo, como os demônios chegam, e aplicando os remédios bíblicos, né? Aprendendo, ensinando as pessoas biblicamente sobre identidade. E aí, muitas dessas horas havia o confronto espiritual. Demônios se manifestavam porque a verdade, a luz ia entrando e aí iam quebrando cadeias, rompendo cadeias, pessoas que foram rejeitadas no ventre, pessoas que viveram dores terríveis. Então, a gente aprendeu a aplicar a palavra e a palavra trazendo essa libertação. E às vezes entravam situações, pessoas entravam na hora da reunião, bêbados entravam, e você dava aquele comando contra aquelas situações. Aquele foi um tempo onde nós vivemos muito isso, aprendemos muita coisa na vida da igreja, com os irmãos, indo nas casas, sendo chamados, né, para ir nas casas, operar, às vezes, com o Espírito Santo, situações familiares que estavam com cadeias, com amarras. Já nos dias de hoje, a gente percebe, ultimamente, o Espírito Santo tem feito uma correção na igreja. Nós mesmos, existiam coisas que estavam sendo feitas que já não estavam alinhadas à palavra. Por exemplo? A gente trata disso, mais especificamente, libertação precisa ser acompanhado de discipulado. Sem discipulado não dá para ter libertação. Então, o que isso realmente significa? Significa que o processo de lidar com os demônios, sem lidar com ensinar os fundamentos de Cristo para a pessoa, o andar com o Espírito Santo para a pessoa, é infrutífero, né? Ele pode ser perdido completamente, né? E nós erramos nisso quando muitas vezes não checamos esse pré-requisito, né? Então, o movimento de libertação, até hoje, a gente está apontando, olha, não adianta fazer o processo com alguém se ele não está comprometido com uma igreja local, com um discipulado, né, em sujeitar a um pastor, a uma liderança para formar Cristo, formar o caráter. Então, e muitas pessoas desejam a libertação, mas não querem andar com Cristo. Então, esse discernimento, eu penso que agora alguns ministérios estão tendo. Muito bom. Passou essa onda, como era, dos programas de libertação sem um compromisso com Cristo.
Então, nós temos pedido perdão por isso, porque foi uma fase infantil nessa área. E nós necessitamos agora focar o alvo da semelhança de Cristo ao lado do processo de libertação. É claro que algumas vezes você tem situações que as pessoas vêm e você vai repreender o demônio, vai tirar, mas você tem que instruí-las corretamente a respeito disso. Olha, você quer resolver isso definitivamente? Então você precisa se comprometer com o discipulado, você precisa prestar conta e você precisa andar com o Senhor Jesus e com os irmãos, com a vida da igreja, né? Eu vejo um paralelo assim, no corpo, na saúde, né? Tem se falado muito sobre uma medicina da doença, né? E uma medicina da saúde, né? Isso. Então, eu posso ir lá e tratar aquela doença, mas a verdade é que tem causas, né? O que me fez ficar com aquela doença, né? E aí você pode tomar um remédio e aquilo desaparecer por uma semana, um mês, mas ela vai voltar, né? Porque as causas estão tudo aqui, eu continuo comendo do mesmo jeito, eu continuo sedentário do mesmo jeito, eu continuo tendo estilo de vida, vai voltar, né? Então aí vai ficar só indo de médico em médico ou de libertação em libertação, exatamente, né? É a 10ª pessoa que você, 10ª vez está orando por aquela pessoa ali. E aprender, né? Agora usando esse paralelo, aprender a ir no médico quando você não está doente é um fator interessante, né? Por que você está indo no médico? Para manter a minha saúde, né? Para eu não ter que ir ao médico doente. Agora, quais são raízes que você, na sua experiência, né, você percebeu que são ali, não sei se eu posso usar esse termo, né, entradas para demônios, aonde eles se alimentam ali, quais são estilos de vida, partes da história das pessoas que mais estão ligadas a isso? Então, você citou rejeição, né? As questões familiares, né? As feridas de iniquidades familiares, idolatria, feitiçaria, prostituição, ocultismo, né? São os 4 principais que, quando você chega em Cristo, você precisa entender um pouco da sua história familiar, né? Aquilo que Pedro fala, que não foi ouro e prata que você foi redimido, mas pelo poder do sangue. Então, quando você entende o poder do sangue sobre a herança familiar, então que aquilo é uma porta que vai ser sempre assediada pelo inimigo para voltar. Então, por isso, o foco da libertação hoje deve ser os princípios. Aprender princípios para ficar livre. Então, não é um evento de final de semana que te deixa livre, mas é a compreensão de um conjunto de princípios que você vai se responsabilizar, andar com eles, aplicando diariamente, depois de ter sido ministrado biblicamente sobre eles. Mas se você não se responsabilizar aplicando, eles não vão funcionar. Então, as coisas podem voltar familiarmente, as coisas podem vir um nível de cultura, onde você vive, e as coisas podem vir de tudo aquilo que são raízes, tanto familiares, pessoais, iniquidades, tudo pode vir daí, mas você já sabe como se defender e se posicionar. Então, manter a liberdade em Cristo é o grande alvo, né? Quebrar as correntes, né, em um ato específico, mas ter a consciência disso e manter os princípios que mantêm você livre. Entendi. Muito bom. Muito bom. É meio parecido com aquilo que a gente aprende sobre salvação, né? Eu sou salvo ali em um dia, um evento, mas eu tô sendo salvo, né? Exatamente. Eu tô nesse processo de santidade, né? Então eu fui liberto, mas eu tô sendo liberto, né? Isso. Ou eu tô mantendo a minha liberdade, mantendo né? a liberdade. Na obediência, né? Na verdade, o processo de amadurecimento com princípios, ele traz uma coisa que a cultura dominante hoje e a cultura religiosa não cultivam, que é a autorresponsabilidade. Então, esse também eu tenho confessado como um erro nosso, erro de liderança de uma geração, sobre responsabilizar pessoas. Então, no geral, é aquilo que você falou, né? Vem aqui que eu oro por você e a gente vai resolver essa situação. Durante um tempo nós fizemos isso, né? Só que esse não é um lugar sóbrio, saudável, né? Que Jesus faria. Então, Jesus ensinou muito a pensar.
Eu acho isso uma coisa extraordinária em Cristo. Como ele trabalhou cada pessoa que veio para ele, ensinando essa pessoa a pensar. E aí ele levou a pessoa, então, pensando, tomar decisões diante dos princípios que ele apontou. Então, ele fortaleceu o indivíduo. Ele fortaleceu a autorresponsabilidade, né? Ele não, no outro problema cultural, vitimizou, né? Mas eu acho extraordinário o exemplo de Jesus com o gadareno. Ele viu a pessoa do gadareno, que seria um evangelista, porque ele no final se torna um evangelista, né? No meio de uma legião de demônios. Então, esse discernimento que foi capaz de ver a pessoa no meio da legião está à nossa disposição. E assim, ele viu a cultura dominante, que a pessoa não era importante, mas os porcos, as coisas, o materialismo era mais importante, tanto que pediram para Jesus sair, né? Sim. Então, quando Jesus deixa essa experiência à disposição para a gente como igreja hoje pensar como ele valoriza a pessoa e ama a pessoa e deixa demonstrado em atos muito concretos. E assim, ele poderia botar na equipe dele, né? Poxa, que testemunho, hein, para levar nos cultos. E ele diz, volta para casa, né? Quer dizer, saber o propósito, saber a área, o campo de colheita mais importante daquela hora para ele, né? Pro gadareno. Então, essa percepção de Jesus humano operando operando na cidade, operando com o homem, com o indivíduo, operando no meio de lesões mentais absurdas, né? Violência mental que esse homem passou, né? O texto diz que eles chegaram e encontraram Jesus o gadareno sentado, depois vestido. Então, todas essas foram lesões que as legiões fizeram, mas agora Cristo tinha restaurado o juízo dele, em bom juízo. Então, quando os demônios saíram, a voz criativa de Deus recompôs o cara, recompôs a pessoa. E é essa possibilidade que existe quando você realmente conhece Jesus e você leva Jesus a alguém, ou alguém é apresentado a Jesus, a esse Jesus, né? A esse Jesus. O Jesus verdadeiro. É. Eu acho interessante disso que você está falando, né, da autorresponsabilidade, porque assim, como você disse, nós erramos muito nisso, né, como liderança. E eu acredito que porque tinha uma junção, né, há uma junção, né, de um povo que quer jogar a responsabilidade de alguém. Isso. E uma liderança carente, né? Isso. Que quer um título, uma posição para se autoafirmar, né? Há um desejo em nós de ser importante, né? De ser valorizado, de ser relevante, né? E eu tenho sonhado muito, assim, sonhado e tentado trabalhar na medida do possível que a gente tem aqui, com uma liderança sem fome de poder. Uhum. Eu acho que tem uma coisa assim que a gente precisava nos debruçar no treinamento da próxima geração, é uma liderança sem fome de poder. De que não entre no ministério e para liderar a igreja com nenhuma agenda escondida. E por muito tempo o nosso medo era o pastor roubando dinheiro, mas tem essa questão da alma, do prestígio, da fama, eu sou importante por causa do ministério, como isso é nocivo, né? Porque aí você vai encontrar um povo também carente, querendo um herói. Isso. E você não pode pisar nesse lugar e falar assim, não, beleza, vocês querem um herói ou você, né? Porque a verdade é que a mesma multidão que quer te colocar como herói vai escolher Barrabás e mandar te matar. Então, a gente tem feito algumas coisas aqui, né? Então, por exemplo, eu lembro que eu ia nos aniversários, né? O pessoal convidava, né? Pastor, vamos lá no aniversário da minha filha. Aí ia lá no aniversário da filha, né? Aí chegava na hora do parabéns, aí o pai vinha, pastor, você não ora pela minha filha? Aí eu falei, eu não.
Sua filha? Vou orar pela sua filha. Quem é pastor da sua casa é você. Eu tô aqui pra comer coxinha. E aí eles foram entendendo. Pastor, você não ora minha esposa, que é aniversário dela. Não, sei que tem que orar pra sua esposa. Fico aqui do lado. Entendeu? Porque é você. Você tem que tomar esse lugar aí. E aí hoje, assim, muito legal que da igreja o pessoal todo já entendeu, já aprendeu essa questão, assim, de, cara, isso aqui você precisa se autorresponsabilizar. É isso. O Senhor te salvou, te deu o Espírito Santo, né? Só que aí, da nossa parte, né, é a gente conseguir verdadeiramente estar satisfeito em Cristo. Saber que o que nos faz importante, né, é ter o nosso nome. Porque é doido porque quando os discípulos saem, Jesus manda ele na missão, 2 em 2, né? Eles voltam, o que eles estão animados? Os demônios nos obedecem. E Jesus ali, né? Você percebe que ele falou assim, poxa, legal, que bom que vocês perceberam isso, mas deixa eu falar um negócio. Não se alegrem com isso. Alegrem-se, porque o nome de vocês... Ele está dizendo, vocês têm que estar satisfeitos em ser salvo. Não acho satisfação nisso. É um processo de amadurecimento. Eu penso que isso que você colocou é muito bom, muito importante. Nós, como igreja brasileira, e nós precisamos, como liderança, entender que nós estamos numa trajetória de amadurecimento. Sim. Então, uma igreja infantil, né? E uma igreja que traz, uma liderança que traz todo mundo para debaixo da asa, né? Ainda não compreendeu a sua paternidade, né? Paternidade. A importância de apontar Deus como pai e de ficar firme na paternidade dele e treinando o povo nessa paternidade. Eu penso que esse é um dos desafios para essa geração e eu louvo a Deus por isso, esse foco ministerial que vocês têm, porque apontar... essa geração precisa desse apontar para que ela continue amadurecendo e a liderança não viva essa crise, né, do poder, de desejar o poder. Porque a nação, os líderes políticos estão desejando o poder porque a gente está desejando o poder, né? É a igreja que é a cabeça. Então, se ela é cabeça espiritual, está querendo o poder. Então, como nós queremos o poder político sem ter a manifestação da semelhança de Cristo para sinalizar para a sociedade, para a nação. A nação espera uma igreja que aponte para Deus, para Cristo, né? E aí, os próprios líderes políticos que estão apontando para o poder, eles vão ser impactados, esse é o discipulado de nação, né? Vão ser impactados porque há uma liderança que não quer o poder político. Ele quer o poder do evangelho manifesto, inclusive na área política, né? No meio dos vocacionados, porque tem gente vocacionada para isso, mas a sociedade tem as marcas da cultura do reino, ela está impactada por isso, integridade, né? Então, eu acho que esse é um alvo maravilhoso, continue nisso aí. A gente montou um grupo de líderes, assim, né? E a gente encontrava com eles de 15 em 15 dias online, então... E aí a gente colocou o nome desse grupo de a Comunidade dos Líderes Inúteis. Por quê? Porque era assim, sucesso na liderança é se tornar inútil, né? Porque esse é o sucesso de um pai, né? Quando seu filho não precisa mais de você. Ele pode ir embora geograficamente, financeiramente, emocionalmente, para ter a família dele, você teve sucesso, né? Porque seu filho se mantém precisando de você em condições normais, claro. Por 40 anos, você falhou na sua paternidade. Então, sucesso na liderança é se tornar inútil, né? Exato. É a gente poder liberar essa galera. Então, isso tem sido um alvo, assim, pra gente e tem sido muito legal, assim, de ver uma galera entendendo e se desenvolvendo nisso, né? Estando satisfeita em Cristo. Agora, como é que foi a compreensão? Quando é que veio essa compreensão e esse chamado de Deus de começar a trabalhar, então, agora com regiões? Né? Porque vocês começaram um trabalho maravilhoso na nação, né? E a gente está colhendo frutos disso, né? Às vezes as pessoas não percebem que o que nós estamos vivendo como Brasil hoje tem muito a ver com esse tempo em que homens e mulheres foram entendendo o que estava acontecendo na nação e intercedendo por isso. Mas como é que foi chegar nesse entendimento? Há principados e potestades agindo em regiões. Então, eu estava mais especificamente no Maranhão
E foi a época que eu conheci também a doutora Neuza, anos 90, e ela estava começando a caminhar com o Peter Wagner, né, que é uma liderança americana, mas que foi global, e a Valnice também tinha voltado ao Brasil. Então, esses líderes, Francisco Nicolau, que eles começaram a receber da parte do Senhor várias coisas nesse sentido de cidades, né? E eles começaram a repartir isso e encorajar a gente para orar pelas cidades e regiões. E a partir daí, nós começamos a olhar as cidades de uma outra maneira e já pensando nas cidades, e a oração não só com um fim em si mesmo, mas pensando na colheita. Havia uma colheita que precisava ser desatada, né? Hoje a gente vê uma igreja muito grande no Brasil, mas essa colheita, ela foi gerada na oração, né? Havia no coração de Deus um desejo de que a nação conhecesse o Senhor, né? Seguisse o Senhor. E aí começamos. Aí as cidades onde havia o domínio de idolatria, feitiçaria, prostituição, ocultismo, eram alvo do mapeamento, né? E da oração. O mapeamento? O mapeamento era o levantamento exatamente dessa cultura dominante. Entendi. Né? Das fortalezas culturais, de idolatria, de feitiçaria, de prostituição. Identificar os ídolos numa cidade. Exatamente. Porque aqueles ídolos dominam o pensamento, as pessoas, as famílias, definem a cultura, né? E trazer a mensagem orar para que a mensagem do reino pudesse, então, quebrar isso, e esses principados e potestades fossem detidos e houvessem grandes colheitas. Então, na época, por exemplo, a gente ainda vivia coisas extraordinárias, assim, de grandes reuniões de evangelismo. Então, nós vimos várias reuniões grandes, 17 mil, 20 mil pessoas reunidas e o evangelho sendo pregado. Vários evangelistas passaram, no Maranhão mesmo passou, São Luís passou. E a gente viu uma quantidade grande de vidas se rendendo a Cristo. E aí as cidades que eram fortalezas, onde aqueles pensamentos anti-Deus estavam consolidados, tinham os altares. Então começou um trabalho com as igrejas locais. Aí entrou a oração unida, desafiando os pastores para orar juntos. Igreja na cidade. Isso, a igreja na cidade, orando pela cidade, vendo a população, vendo as suas necessidades do evangelho e vendo também aqueles que estavam envolvidos com outra fé, outra confiança, e com o desafio de ir a eles e repartir a mensagem do Senhor. Não fugir deles, mas ir a eles. Mas deter as forças espirituais nos ares da cidade. Então a gente viu, por exemplo, lugares no Maranhão onde havia uma dominação muito grande da feitiçaria. A gente chegou com uma igreja, 2 ou 3 igrejas, que eram de 100, 120 membros, e de repente essas igrejas até hoje, uma delas está com 2.000 membros, de pessoas que saíram de outro lugar e estão lá desenvolvendo. Essas igrejas são igrejas que estão com uma visão global, elas estão em outras nações, elas enviam missionários do interior do Maranhão para outros lugares. Então, existe uma colheita que aconteceu nesses 25 anos, né? Eu estou em Brasília há 21 anos, né? Esse ano está completando 21 anos. Então, nesses 21 anos de Brasília, a gente rodou o país e viu cidades experimentarem isso. Mas antes mesmo disso, né, pelo menos 10 anos antes disso, já havia o começo. E a doutora Neuza foi chave nesse sentido, que ela compartilhou essa visão, treinou líderes, né? Treinou líderes para a oração. E eu abracei mais essa área da oração, porque é algo que Deus confirmou no coração para treinar a igreja para orar. Hoje tem vários líderes que têm feito isso, não só a gente fez isso naquele tempo, continuamos fazendo, mas há vários líderes que foram despertados pelo Espírito para orar pela nação. Então, como você falou,
É uma colheita que está acontecendo, uma colheita silenciosa, e a gente pode olhar com olhos de ideologia e achar que o país não está bem, mas nós estamos num momento muito especial no Brasil, um momento que nós não tivemos antes, e é um momento de uma colheita e nós precisamos ter o olhar de Deus, né, o olhar de cima, para ver o que Ele está fazendo, mas a oração regou tudo isso. Né? A relação com o Senhor, a vida de apresentar as populações, apresentar os lugares de necessidade, né? Os lugares quebrados, e trazer o altar de Deus para todas as áreas da vida da cidade, inclusive a influência política. Tudo precisa de alinhamento a princípios bíblicos, mas muita coisa começou. Ainda no mapeamento, eu acredito que há um aspecto assim de um discernimento espiritual e realmente de forma sobrenatural o Senhor trazer algo sobre uma cidade. Mas quais são outras coisas que vocês olham, assim, por exemplo, vocês dão uma lida sobre a história da cidade, vocês, como é que ao chegar numa cidade ali e vai fazer um mapeamento, como é que funciona? Então hoje a gente inclusive tem uma plataforma que treina pessoas sobre isso, e um dos módulos é exatamente sobre o mapeamento. Online? É online. Vamos deixar depois para o pessoal Tá conhecer. bom, colocar à disposição do pessoal. Uma coisa que acontece é como se desenvolveu a vida da igreja na cidade, por exemplo, por quem chegou o evangelho, né? Ok. Como se estabeleceram as primeiras igrejas, né? E como se estabeleceu, se há uma estrutura de idolatria, como aquilo se estabeleceu, né? Espiritismo, a mesma coisa. Saber como se formou e aonde eles estão em termos de influência, não é? Ideias, pensamento sobre a cidade, não é? E levar ao arrependimento, né? Daquilo que é identificado pela fé, como a fé cristã, como pecado, levar esse arrependimento diante de Deus e a partir daí começar um processo de trazer a cultura do reino. Né? Porque não adianta... O discipulado sempre anda junto. Sempre anda junto. E é exatamente esse é um ponto fraco hoje, porque rapidamente, quando a pessoa se converte, nós colocamos ela dentro e esquecemos que nós precisamos do discipulado. Aquela pessoa precisa do discipulado. Então, esse desenvolvimento de conhecer Jesus e de abraçar o Senhor Jesus continuamente, de trazer a cultura do reino para a localidade, né? De ter um lugar de pensar como está a situação daquela área, né? De áreas específicas, fazer caminhadas de oração, ouvir a comunidade, ouvir os gritos, né? Hoje, família, né? Famílias quebradas é um grande grito da sociedade, né? Crianças abusadas é um grande grito dos bairros, das vilas. Então, perceber a população e o choro da população, o lamento, a dor, olhar para isso e trazer isso aos pés de Cristo. E ver quem da igreja está preparado para ser resposta. Como montar projetos nesse sentido, encorajar projetos, encorajar uma resposta, e uma resposta que leva à encarnação, que leva a Cristo, né? Gente que vai amar aquela comunidade e vai oferecer o evangelho do reino. E você falou que hoje um foco ou sempre foi um foco muito grande, foi a questão da oração. E como é que você definiria intercessão? Exato. A oração intercessória é um tipo de oração, né, que o Senhor colocou, e ele chamou, por exemplo, os seus discípulos, e ele fez uma oração intercessória. João 17 é a grande oração exemplo, né, onde ele coloca as pessoas, os discípulos daquele tempo e até nós, né? Então, ele coloca diante dos discípulos e da igreja hoje a importância de colocar os assuntos dos homens diante de Deus. Entendi. As necessidades dos homens diante de Deus. Então, a intercessão passa pelo princípio da identificação, que é exatamente isso. Você vai e você vê o que está passando o brasileiro e você leva essa dor, esse grito,
diante de Deus. O intercessor, ele sente a identificação dos problemas daquele que ele está orando intercessoriamente. Esse é um dos princípios básicos mesmo. Se não houver essa identificação, você não consegue amar esse povo. E como você vai orar por alguém que você não ama? Então, é importante que a igreja entenda que nós temos que olhar o perdido, né? E conhecer o perdido, nos identificar com ele, e essa identificação vai vir o amor, porque você em João 17 vê Jesus amando os discípulos, mas amando também todos aqueles que iriam chegar. Ainda vão crer. E ainda vão crer. Então essa é a perspectiva de que há gente que é filha que não sabe ainda que é filha de Deus. Então, quando eu me coloco nesse lugar de intercessor, né, eu fico ali levando a Jesus, ao Pai, por meio de Jesus, esses assuntos dos homens, porque eu fui tocado pelo trabalho intercessório de Cristo, pelo ofício intercessório de Cristo e pelo sacerdócio dele. E é interessante isso, porque assim, de certa maneira, você se identifica e dói e queima no seu coração um grupo, né? Então pode ser diferente do meu. Tem o Brasil, sim, nós dois aqui nessa mesa brasileiros. Mas só de você estar em Brasília ou em São Paulo já vai mudar algumas coisas. Os lugares que eu acesso vão ser diferentes do lugar que você acessa. Até gostos, né? Então, vão me fazer estar perto de um grupo que é diferente. Então, eu provavelmente intercedo com mais amor, né? Por um grupo, e você está intercedendo com mais amor por um outro. Né? E essa multiforme, né? Sabedoria de Deus chegando todo mundo lá, né? Agora, qual é a minha pergunta é: isso é para todo discípulo de Jesus, ou isso é um ministério específico, um grupo específico que é chamado para isso? Então, o sacerdócio de todos os santos, né, que é ensinado, o apóstolo Pedro fala sobre isso, sobre a importância de todos nós como pedras vivas, estávamos posicionados nessa vida de oração, adoração e de ativarmos isso sobre todos. Todos somos sacerdotes. Então, todos podemos levar as causas de Deus, as causas dos homens a Deus e trazer as coisas de Deus aos homens. Porém, uma coisa importante que eu vejo é que alguns têm um chamado específico para isso. Mas a gente hoje não recomenda que só os que têm chamado específico façam isso, mas que toda a igreja seja uma igreja que ora os diversos tipos de oração, inclusive a oração intercessória. Quando, por exemplo, todos os grupos dentro da igreja apresentam as causas diante do Senhor, fica muito mais saudável, porque eles aprendem a gerar. Um ponto importante na oração intercessória é o gerar espiritual. Então, tudo que você quer fazer, tudo que você quer fazer, por exemplo, você recebeu uma direção de uma agenda para 2025. Então, você tem clareza, teve uma testificação, a liderança se reuniu, então agora você precisa ter o gerar dessa agenda. Ou seja, orar por isso, ponto após ponto, para que aquilo se torne uma realidade visível, porque ela está direcionada profeticamente ao coração da liderança, mas ela precisa acontecer. Então, o pessoal do evento, os pregadores, né? O prédio, a música, a adoração, todo mundo precisa receber que Deus separou aquele tempo e Ele quer fazer isso. Então, vamos chamar isso em oração à existência. Então, o gerar é um ponto da oração intercessória fundamental. Muito. Todo ministério precisa aprender a gerar. Muito bom, muito bom. Eu acredito que um erro que a gente comete às vezes é tentar terceirizar, né? Não, vou mandar isso aqui pro grupo da intercessão. e não vejo mal, tem o seu lugar, mas você também tem. Eu percebo que esse chamado específico não é nem somente de interceder mais, né? Mas também de treinar, né? A igreja, né? Para que todos sejam intercessores. Né? Então,
os que são separados, eles se tornam meio treinadores, né? Aqueles que levantam essa bandeira do que é para todo mundo, né? Isso. Eu queria até te perguntar sobre 5 ministérios, mas antes, isso que você disse sobre as regiões e tal, é o que a gente vê acontecendo ali com o Gadareno, né? Porque há um clamor daqueles demônios, não nos mande para fora dessa região, né? Isso. Como se aquela fosse a região deles. Os demônios têm territórios, porque na construção de cada cidade houve o marco zero, vamos chamar assim. Então, a partir do marco zero, que é um lugar físico em cada cidade, teve uma história que aconteceu. Então, quais foram as virtudes e quais foram os pecados desse marco zero? Quais foram as iniquidades? Então, você tem aquilo que deu origem à cidade. Então, às vezes, a matança, derramamento de sangue, né? Às vezes um lugar onde abriu por causa de uma prisão, ou era um altar, né? Um altar de idolatria, ou um outro tipo de altar. Então, é importante saber o que aconteceu ali, porque aquilo ali trouxe um assentamento de governo espiritual. Assim como em Brasília tem o assentamento de governo espiritual do Brasil, cada cidade tem um assentamento de governo espiritual que os moradores deram a forças espirituais, né? Principados e potestades. Então, todas essas evidências estão na história, né? E aí o Espírito Santo também revela isso, ele mostra isso. Então é preciso pegar a história, os dados sociais e a revelação. E isso é que a gente ensina no mapeamento. Legal. Tem coisas que estão na história, tem coisas que estão nos dados sociais, na geografia, e existem coisas que o Espírito Santo vai revelar. Então, por exemplo, sempre esse assentamento de governo espiritual, ele está ligado ao território mais antigo. Então, por exemplo, aqui, há um conjunto de municípios, né? Mas qual foi o primeiro? Tá. O mais antigo. Então, o mais antigo até hoje é que define as coisas na região. Então, eu preciso entender de onde o meu município veio, porque eu tenho toda uma cultura que foi translocal, né? Ela não ficou só lá, naquela localidade. Ela foi expandida e hoje ela reverbera nos outros municípios. E como é que é o nome da plataforma? É brasildejoelhos.org. brasildejoelhos.org. Então, eu vou deixar até o link na descrição para você que sente o Senhor te chamando para isso, que gostaria de entender mais sobre isso, para você clicar e conhecer mais e ser treinado nisso, vai ser muito legal. Uma coisa que eu acho muito interessante nesse texto do Gadareno o Senhor vai e ele expulsa, né, esses demônios, essa legião, e aí esse clamor, né, não nos mande para fora. E aí é interessante, assim, o contraponto, né, que o primeiro crente da região tá pedindo, né, me manda para fora. Me leva com você. E o Senhor fala não, daqui, né, e você vai permanecer aí. Que é quase como dizendo assim, se você sair, eles dominam de novo, né? Exato. Porque se eu tirar a luz... E aí eu faço um contraponto hoje, assim, como há uma mentalidade escapista, né? Em nós. Porque, por exemplo, hoje eu vi uma pesquisa, e eu vou errar no número, tá? Mas seria mais ou menos assim, 70% dos jovens que foram perguntados, né? Se tivesse a oportunidade, sairiam da nação. Isso. Então, isso é muito triste, né? Porque é um êxodo. É um êxodo e, com certeza, boa parte desses jovens, seguindo a estatística, são cristãos. E essa mentalidade de tipo assim, aqui não tá me dando mais lucro, onde é que eu posso explorar agora? Onde é que a moeda tá mais forte? Ao invés de olhar e falar, que essa nação precisa da gente. Isso. Desesperadamente essa nação precisa da gente. Ficaremos, né? E é claro, de novo, só para quem está nos ouvindo, tem pessoas que vão ser enviadas, né? Essa clamor missionário faz parte de nós. História, aí é outra coisa, né? O Senhor está me enviando, e pode ser para um país riquíssimo. O Senhor envia, né? Onde tiver gente, o Senhor envia, né? Mas é diferente de eu preciso escapar disso aqui, né? Não, e até que ponto uma pessoa que escapa sem um envio,
ela está numa condição de uma pessoa que foi, lembrando a palavra agora, mas ela foi exilada. Entendeu? Interessante. Eles estão lá, mas eles estão exilados. Então é importante a motivação, a direção profética na vida da gente, o propósito na vida da gente, porque eu tenho que me mover por propósito, né? E eu preciso me mover sabendo que eu estou também na economia do reino. Sim. Né? Mesmo que eu tenha sido resgatado e a nação não esteja nisso, mas eu tenho a matemática do reino. Jesus com o menino lá e os discípulos e aquela multidão, né? Então, traga o que você tem, ore e agradeça e veja a multiplicação. Agora então, outra conta. É outra economia. Então, absorver essa posição de herdeiro, de um herdeiro que tem propósito e tem o orçamento do propósito. O que é o orçamento do propósito? É aquilo que todo herdeiro recebe para executar o seu propósito. Muito bom, muito bom. Não é? Que é a definição de prosperidade, né? Verdadeira. Ter o suficiente para cumprir o propósito que Deus colocou na minha mão. Exatamente. Que não se compara com a herança eterna. Não. Então, para esse tempo aqui, né? Exatamente. E porque assim, quando você vê em contrapartida, né, esse 70% e o número, eu acho que é até mais do que isso, estou sendo conservador, querendo ir embora, você olha para, por exemplo, o que está acontecendo em Israel e você perceber que há um monte de judeus indo para Israel. Isso. Entendeu? Então, seu país está em guerra. Aí eu pego um avião e vou para o meio da guerra, querendo dizer, meu país precisa de mim. Isso. Eu não posso ficar aqui em Nova York, eu não posso ficar aqui na Alemanha, eu preciso ir em encontro ao caos. Isso. Mas porque é uma noção de responsabilidade, de autorresponsabilidade. Isso. Existe hoje, talvez, uma parte da nossa geração, principalmente os mais jovens, eles estão olhando para o Brasil com a lente ideologizada. A lente, o olhar ideologizado não revela o olhar de Deus, a visão bíblica. Então, nós não estamos no nosso pior momento. Se você for ouvir bons economistas, se você for ouvir os historiadores, se você ouvir algumas dessas pessoas que são lúcidas, elas vão mostrar o nosso potencial agora tão grande. E o Brasil é a terceira nação mais citada hoje no mundo como uma nação foco para desenvolver, né, com recursos. Então, eu creio no propósito de Deus para o Brasil. Eu posso falar um pouquinho sobre isso agora. Sim. O propósito de Deus passa pelo novo mundo. Quem é o novo mundo? Deus pensou em trazer para cá um remanescente daquilo que estava acontecendo na reforma. Então, aquele derramar lá na Europa trouxe para cá, por exemplo, em 1557, existia um grupo de franceses aqui, não só franceses, mas eles elaboraram a primeira declaração de fé das Américas. Então, eles foram enviados pela Igreja Reformada para cá num movimento missionário, de envio mesmo. Então, a igreja, a eclésia europeia, viu o campo que seria o Brasil, Sul-América, a América, e enviou para cá para plantar uma igreja nessa perspectiva. A mesma coisa aconteceu com vários que vieram para Fortaleza. Está na história de Fortaleza. Tanto é que Fortaleza é organizada por um presbítero, né, que veio a princípio para Recife, né, quando Recife estava recebendo, por volta de 1600, toda aquela presença dos judeus e também dos reformados. Então, essa porta trouxe povos que hoje nós temos como propósito voltar a esse
povo, não com sementes, mesmo que as sementes que eles trouxeram, mesmo que os portugueses trouxeram, que os holandeses trouxeram, que os africanos trouxeram, os judeus trouxeram, não importa se houve falhas nisso aí, nós temos uma responsabilidade de trazer sementes de redenção, de levar sementes de redenção a essas nações agora. Esse é o nosso propósito. Então, os Estados Unidos fez isso por um tempo. A América Central e a América do Sul precisam despertar e fazer esse retorno e levar essa mensagem de redenção. Então, se veio escravidão da África, vamos levar liberdade, libertação, né? Se veio outra coisa, feitiçaria, vamos levar o profético, né? O verdadeiro profético bíblico. Não importa o que veio, Deus tem um propósito para o Brasil. E é isso que eu penso que essa geração precisa conhecer, o propósito de Deus. E vamos nos envolver no propósito de Deus. Vamos ouvir os projetos que estão alinhados com isso. Vamos ver quem está colocando recursos nisso. Eu creio que essa riqueza do Brasil é para isso. Não é para a gente simplesmente dizer, chegamos no primeiro mundo, somos ricos, ou temos uma igreja que tem dinheiro. Não, precisamos olhar as nações, olhar Israel, né? Olhar a Ásia, né? Olhar a África ou a Europa, numa outra perspectiva de levar a cultura do reino, de achar homens e mulheres como Davi, que amam o Senhor, que priorizam que o território todo receba a mensagem do reino e então nos unirmos em conexões do reino para ver esse derramar acontecer através do Brasil, né? Quando eu tenho a oportunidade de estar fora do país e eu encontro com a igreja, né? E aí muitos brasileiros, né? Eu tenho simpatizado com eles, né? Entenda, você não saiu de uma nação pobre e veio para uma nação rica. É o contrário. Você saiu de uma nação rica e o Senhor te enviou para uma nação miserável. Porque Exatamente. o que é riqueza diante do Senhor, Exatamente. o que é riqueza eterna, é o que vocês carregam, é o fogo do Espírito, a mensagem do Evangelho, a mensagem da unidade da igreja. Vocês carregam isso como brasileiros e vocês estão numa nação carente disso. Então sentem à mesa como quem tem para dar, não como escravos ali mendigando. Não, vocês têm que sentar à mesa como príncipes, como reis, como sacerdotes do Senhor e entregar para essas pessoas, né? Então é um despertar que precisa haver, né? E eu acredito que existe um caminho de volta, né? Porque, queira ou não queira, essa é a última. Aqui é os confins da terra, né? Porque Jerusalém sai para a Ásia, que vai para a Europa, que vai ali na América, que vem para o Brasil, né? Que vem para a América do Sul, né? Então eu acredito que há um caminho de volta, né? A gente devolver a Europa, a Ásia, porque o fim é chegar de volta em Jerusalém, ver um avivamento entre os judeus e o Senhor retornando, né? E Deus trouxe um império para cá, né? Que foi o português, que tocou várias partes do mundo, né? Então, quando ele fez isso, nessa construção, ele deixou esse caminho, né? Então, agora é a hora da gente discernir. Inclusive, há um movimento de oração em Portugal para que as nações, colônias de Portugal, se reconciliem juntas em Portugal e com Portugal para agradecer o que eles fizeram, porque mesmo antes da fé cristã, o judaico, os navios que saíam de Portugal levavam a Torá, espalhavam a Torá para a Ásia, por todo esse caminho, né? E muitos conheceram o Deus de Israel antes de conhecer a revelação do Deus de Israel em Cristo Jesus. Então, quando você entende que Deus está trabalhando nessa história... Ele está usando tudo, né? Tudo, né? E usando os negócios, né? Usando todas as oportunidades para dar acesso a populações, grupos fechados. Então, nós temos o melhor momento da história, né? Para fazer esse propósito acontecer. E as portas estão abertas, a gente não pode deixar que essa visão ideológica nos sequestre, né? Muito bom. Acho que eu vou terminar com isso.
Eu não vou colocar mais nada, porque eu acho que é muito importante essa mensagem para todos nós aqui. Amém. É ter uma visão de Deus e do reino em relação ao que Ele está fazendo no Brasil. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Amém. Obrigado. Nada. Que honra. É uma honra minha também. Vai ter que vir de novo. Ficou assunto sem falar aqui. Ficou perguntas não respondidas. Será um prazer. Mas obrigado mesmo. E obrigado não só pelo podcast, mas por essa vida entregue aí, dedicada a deixar o Senhor fazer muitas coisas através de você, através de Glória todo esse a Deus. grupo que foi despertado. E assim, meu sentimento como um pastor mais jovem, já estou saindo do pastor jovem, pastor mais jovem, é estar colhendo o que vocês semearam, é estar andando numa trilha que foi aberta no facão por homens como você e como meu pai, e que a gente está assim, podendo caminhar de forma muito mais livre por aquilo que vocês fizeram aí na nação. Então, obrigado por essa entrega. Minha geração agradece tudo que vocês fizeram. E obrigado você que ficou nos ouvindo, nos assistindo. E, de novo, pega esse link, manda para uma galera. E tem muita gente que pode ser profundamente tocada por que a gente compartilhou aqui. Também se inscrevem no canal. E eu vou deixar o link aqui dessa plataforma para você aprender mais sobre tudo isso que a gente conversou. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.